E agora eu tô presente desde o início também. Tá aqui perturbando. É claro, eu queria até ter feito uma... Relaxa. Uma live hoje mais cedo no Instagram. Eu queria ter feito uma live hoje mais cedo no Instagram. Vamos ver quantas pessoas têm vontade de saber sobre o que é o despertar. Carol não gosta muito disso, não. Não. O que você acha do despertar, assim, da galera que fala muito sobre despertar? Acho um saco. Tudo bom, Patrícia? Não, acho que lá embaixo também. É. Ó, galera, só avisando. A live tá travando, mas a gente vai seguir ainda assim, beleza? Então não sai da lá live embaixo, pra não perder. Os vídeos não estão travando, só as lives. Então, eu vou dando uma pausa. Assim que trava, eu dou uma pausa, mas ela recomeça. E aí? O que vocês entendem por esse despertar que todo mundo fala, né? Todo mundo fala no despertar. E eu posso falar sobre isso porque todos os protagonistas que falam sobre despertar, todos eles trabalharam e estudamos na mesma época, fizemos as mesmas coisas. Eu já falei isso para vocês, eu não só fiz formação profissional, como eu participei, oi Nil, de todas as coisas. E, gente, eu tô achando mesmo que o Instagram tá testando minha paciência. A pessoa mais impaciente do planeta sou eu. E essas pausas, elas realmente estão me tirando do sério. Mas eu vou evoluir, tô evoluindo, então vamos nessa. Então, o que acontece? Eu não só fiz as formações, como eu queria também saber o que era isso que todas as pessoas falavam. Então, eu estudei as religiões, eu estudei a parte da Cabala, eu estudei todo o esoterismo, ufologia, eu estudei estudei mesmo, tá? Então, eu acabei encontrando os maiores protagonistas e nós trabalhamos juntos, nós fizemos várias coisas. Vou respirar. Que são protagonistas hoje, eu tive contato com elas, né? Então é o que eu falo para vocês, isso não nasceu hoje, isso já nasceu há bastante tempo. E há bastante tempo que isso já esteve muito em foco, depois caiu e agora voltou o foco outra vez, né? Talvez pelo momento mesmo de mudança. E eu só não... Obrigada, querida. Eu só não trabalhei, tudo bom, Tati? Eu só não trabalhei mais com eles, eu só não me dediquei mais a esses estudos, porque eu fui para a orientação chinesa, oriental, e eu vi isso tudo de uma forma aplicada, sem muita firula, sem muita... Porque cada uma dessas filosofias ou religiões, elas puxam uma visão, né? Vocês me veem muito aqui falando centelha divina, eu superior, alma, Espírito Santo, tudo é a mesma coisa. Consciência divina, tá? Tudo isso é a mesma coisa, mas cada um entra para uma nomenclatura própria. E esse despertar que todo mundo fala hoje, eu vou explicar para vocês o que é despertar, pela uma visão mais global, daquela que eu já venho estudando há muitos anos, e não estou estudando de ler livro não, tá, gente? Eu acompanhei os grupos, eu fiz, existem grupos e grupos, existem comunidades que vivem disso desde 1980 e pouco, de 90 e pouco, e existem mesmo, tinha coisas que quando as pessoas, eu arregalava os olhos e dizia assim, gente, isso existe. Imagina eu, recém-vinda da ciência, que gostava que as coisas tivessem uma lógica quase que cartesiana, e de repente olha, é isso aí, uma lógica quase cartesiana, e eu não conhecia nada disso, né? Então, quando eu conhecia essas pessoas, eu ficava horas olhando e dizia assim, uau, será que isso procede?
o que que é isso? Como que tem pessoas que se dedicavam a isso? E aquilo me deu muita curiosidade. E eu quis chegar bem perto para saber o seguinte. Só Que você bom. mesmo, porque o pouco que eu quis vi, chegar eu não bem quis. perto para saber o que que... E eu comecei a diminuir a minha entrada nisso quando eu comecei a ver que muitos desses grupos, eles estavam muito anterior e eles estavam falando de coisas que estão acontecendo agora, mas eles estavam mais de 20 anos antes. E muitas dessas pessoas ficavam querendo pegar episódios que aconteciam para dizer o seguinte, viu? Ó, agora aconteceu. Olha, vai acontecer. Ora, tá vendo? Vai acontecer. E aí eu comecei a achar que estava todo mundo virando apologista do caos. O negócio é o seguinte, a Terra mudou. A energia mudou. Eu gosto muito da forma que os orientais veem, que é uma forma mais clara, uma forma mais sem tantas emoções. Então, a energia mudou. De uma era Yang, uma era de expansão, de descobertas, de produções em massa, uma época com características da energia mais masculina. Então, nós viemos com muito dessa energia e realmente o mundo estava em expansão. Foi quando teve a era industrial e tudo em produção em massa e que realmente o mundo tomou uma velocidade muito grande, dado que antes as coisas andavam bem devagar. Então, olha que loucura. Nós crescemos nesse mundo Yang, tá? Boa tarde, querida. Boa noite, né? Eu que estou na tarde ainda. Então, nós viemos da série Yang. E agora... Mas agora nós entramos na Era Yin. E o que é essa Era Yin? O que significa essa Era Yin? Características femininas. Então, nós vamos ter essa expansão? Não. Não. Nós vamos ter... então não vai ter crescimento? Nossa, é agora que é o maior crescimento. Porque você vai pegar tudo que já existiu, tudo que está aí e você vai ampliar, você vai usar a capacidade dele. Antigamente a gente usava o celular só para quê? Para ligar. Aí começaram a vir os aplicativos, mas ninguém usava. Hoje em dia, as pessoas que estão no marketing digital usam a ferramenta celular como a mola mestra da empresa. Então nós vamos fazer isso, nós vamos pegar aquilo que já foi feito, nós vamos ampliar. Então, no 5G? Vamos ver. Então, o que aconteceu nisso? Vamos ver como que nós vamos agir dessa forma. Diante de tudo que eu estudei, o que eu vejo é o seguinte. Todas as informações que vocês têm ativas no seu DNA, todas as informações que vocês têm ativas no seu DNA, que são dos seus antepassados. Antepassados. 4 a 5 gerações para trás de vocês. Tudo bem, querida? 4 a 5 gerações para trás. Todos os seus antepassados viveram na Era Yang. 180 anos. 180 anos para trás viveram na Era Yang. Você não conhece outra forma de viver, mesmo nós que sempre fomos ligados à Era Yin, porque para que exista a Era Yin, as pessoas da Era Yin nasceram antes, elas só estão tomando uma proporção maior agora, né? Então vocês viram que lá no auge da Era Yin foi quando escreveram os livros. Uhum. 1 ou 2 escritores, e aí 3 todo escritores. mundo fala sobre isso até hoje, como se fosse a coisa Exatamente. mais nova do mundo. Então, alguns escritores, depois, no auge da Era Yang, começaram a aparecer pequenas filosofias, informações, testes
muito ainda de uma forma primária, escondida, porque as pessoas achavam que eram doidos. Então essas pessoas não conseguiam chegar em determinados patamares. Por quê? Porque eles estavam fora da energia vigente. A energia vigente era a energia da competição, da transformação, da competição, da disputa, das guerras, de ter a esperteza, um melhor, e todos tinham que correr atrás daquilo. Então, essas pessoas eram tidas como doidas, né? Pessoas que não tinham consistência. E essas pessoas, elas foram crescendo, elas foram aumentando conforme a era Yang foi ultrapassando. Essas pessoas foram aparecendo em maior número, aí já no início do século passado, por causa das grandes guerras, aí tiveram pensadores, filósofos, pessoas que tinham mesmo trabalho próprio, o próprio método que eu uso como base. Eu não repito o método, mas eu tenho como base. Ele nasceu em 1940, sabe? Os livros que eu li que me fez buscar essas informações, eles vinham de 1940. E aí eu dizia assim, como é que esse cara teve essa informação em 1940, se eu tô aqui no ano de 1990 e tanto, e eu não tive essa informação? A gente está descobrindo isso agora, como é que o cara sabia disso lá atrás? Entendeu? Então, começaram a aparecer mais representantes. Conforme foi passando os anos, né, esses representantes aumentaram. Gente, só um minutinho. Esses representantes foram aumentando. E hoje, olha, eu não faria uma turma para replicar, porque você precisa ter mais conhecimentos de outras áreas para você dar suporte, porque o método em si, ele é muito simples. Para mim ele é muito simples, mas são as resistências, são muitas. O maior desafio é você entender a resistência do outro, como que você vai agir nisso, entendeu? E acaba que você tem que ter um suporte, que você está lidando com todo tipo de pessoas, sabe? Então, eu acho que você aplicando em você, você já vai conseguir descobrir aí uma fórmula, um método e uma coisa que a gente vai falar sobre isso. Porque o fato desse método ser dado por mim de forma diferente é baseado em todas essas formações que eu vim fazendo durante os anos. É estudando todas as filosofias, é estudando quase todas as religiões, que eu não estudei todas, é observando uma série de coisas, vendo como que os chineses, os orientais mudam e que eles formulam a vida deles, vendo como o corpo funciona, vendo como a ação genética funciona, e aí você entende a hora que essas dores transgeracionais estão falando, a hora que você vai ver como vai funcionar. Então você vai falar com pessoas cristãs de uma forma, outras pessoas esotéricas de outra forma. Então o maior desafio não é ensinar o método, e sim romper as resistências. São os obstáculos, é romper as resistências. É saber por experiência que todo mundo tem aquilo ali, mas as coisas eu vi acontecer, eu trabalho com isso há muito tempo, entendeu? E aplicar, com certeza. Então, são coisas que vocês vão aprendendo, vocês têm que andar mais nesse caminho. Eu digo que energia não é só técnica, energia é experiência, é você entender. Porque no momento que você entende a energia, acabou o mistério do mundo. Você começa a ver, a pessoa está falando, está todo mundo falando determinada coisa, e você está vendo que a energia não está compatível com aquilo. Aí você fala, eles estão falando uma coisa, mas eles estão indo no caminho contrário. Entendeu? Você precisa entender o fluxo de energia. E não há ninguém... Vocês não precisam fazer tantos cursos assim. Vocês precisam ter experiência em cima disso. E isso é importantíssimo que vocês tenham, principalmente na era que está começando. Então, quando eu vim estudando tudo isso, e olha só, eu não só estudei, como eu participei. Minha mãe achava que eu tinha ficado doida, porque eu participava de
todos os grupos. E ela achava assim, nossa, hora ela tá seguindo esse grupo e agora ela tá indo para outro. Fizeram uma lavagem cerebral justamente em mim, que era arredia a todos. Quando falavam em religião para mim, ou qualquer coisa relacionada a isso, eu achava que era doido. Gente, eu vim da área científica. Entendeu? Eu olhava aquilo ali e eu ria, sabe? Só que alguns fatos foram me mostrando que eu comecei a dizer assim, mas como é que eles sabem disso? Mas calma aí. Tá, tudo bem. Eu particularmente não gosto do pessoal do despertar, entendeu? Não gosto. Eu escuto porque você soube traduzir isso de outra forma, usando a medicina chinesa, o Feng Shui, e etc. Formas mais tangíveis, entendeu? Até pra não ficar igual aquela galera que começa a torcer para o mundo cair em caos pra poder estar certo. Pra estar certo. Entendeu? Sim. Então eu não sou muito fã dessa galera e por isso eu não gosto muito do papo do despertar. É evidente que o mundo tem ciclos. Entendeu? E que todo mundo que é pego desprevenido é porque não entende os ciclos. Agora, não adianta nada você ter todas essas informações e a sua cabeça tá flácida, entendeu? Porque você não consegue aplicar nada daquilo que você entendeu como sinal. Sabe? Mamãe falou uma frase hoje que, cara, eu vou botar no outdoor, entendeu? Ver quanto é que custa para botar no outdoor. O que eu falei? Entendeu? Eu anotei, vou falar exatamente como você falou, porque agora eu tô assim já. Ela agora vive anotando, e o pior é que ela diz assim, você falou, ai meu Deus, o que eu falei? Aqui, não é essa. É porque você fala muito, eu tenho como é que é? Aqui, ó. Quando você lida com uma centelha, você tem aviso ou arrependimento. E eu concordo plenamente. Entendeu? Juro por Deus, gente, eu anoto as palavras que a mãe fala o dia inteiro, porque não dá. Porque ela fala e daqui a pouco ela se envolve com alguma coisa e ela fala, esqueci. E eu viro e falo, meu Deus, olha esse brilhantismo. Gente, olha só, quando você lida com a sua mente, você pode até escolher não ouvir. Mas aí vai cair no arrependimento. Mas aí você se arrepende, depois você aprende que você tem que ouvir. Agora, gente, era uma frase bíblica. Ai do homem que confia no outro homem. Sim. Então, presta bem atenção. A sua orientação não pode ser confiar nos outros. A sua orientação não pode esperar ter mentores eternos, ter sempre alguém para te dar um conselho. Sim. A sua orientação, ela tem que ser interna. Então, para com essa palhaçada de dizer que a sua mente é quebrada, que você não sabe. Caraca, se você não sabe, vai lá e treina. Treina a tua mente, cara. O pessoal do controle mental treina horrores. E eu faço o tempo todo. E vocês ficam caindo aí em arapucas porque vocês confiam nos outros. Vocês não confiam em si mesmos. E aí vocês não escutam os avisos aqui, porque os avisos sempre estão lá. Faz isso, pega isso, vai ali, fala com fulano, lembra de ver isso aqui, pega isso daqui de novo. Os avisos, eles sempre estão na sua mente. Todos os negócios acendem uma luz. Agora você opta a aceitar Mas ou não? não. Quando você está sendo guiado pelas suas emoções, você quer aquele desejo. E aí você finge não escutar. Aí, ó. E cai no arrependimento. Entendeu? Cara, vocês têm que começar a abrir o olho. Vocês ficam assim na internet, esperando a diquinha. Esperando o ciclano que vai falar o pulo do gato. Grave essa frase. Ai do homem que confia no outro homem. Não é que a pessoa tá mentindo pra você. É que a receita dela funcionou pra ela, não pra você. Se você não treinar as suas habilidades mentais, você vai ser refém da receita dos outros. E eles não estão mentindo pra você. Eles estão falando, caraca, deu certo pra mim. Só que você não é a mesma pessoa. Não é. Você não tem as mesmas condições. O pessoal quer que repita a frase, porque até eu esqueci a frase que eu falei. Eu falo aqui, eu anoto, gente, eu anoto. Quando você lida com a centelha, você tem o aviso ou o arrependimento. Carol, quando você vai começar a falar do próximo ano? Tem que esperar chegar mais perto do próximo. Você já tá dando esse ano por perdido, mulher? Não. O ano do dragão ainda tem muito que procó pra acontecer, gente.
Nem chegou o mês do rato ainda, que é o maior quiprocó de todos. Entendeu? Então, o que acontece? Deixa então eu explicar para vocês sobre despertar. O pessoal que fala despertar, porque realmente a gente estava dormindo. A gente estava dormindo. As coisas acontecem, mas a gente não vê. Porque você vai enxergando conforme você vai expandindo a sua consciência. Seu nível de consciência vai expandindo e você vai atingindo novas consciências. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês não ainda pegaram a importância da Era Yin, porque vocês não têm referência da Era Yin na vida de vocês. Porque todos os seus códigos, tudo que está ativo em você, são os códigos ligados a Era Yang. Então, por isso que vocês ainda estão na competição, por isso que vocês ainda estão correndo, por isso que vocês ainda têm fome de fazer um monte de coisa, por isso que vocês querem fazer tudo ao mesmo tempo, por isso que vocês acham que o poder, ele é masculino. E o masculino não é porque é homem, é porque característica masculina. Então é o que? É a briga, eu vou me sacrificar, é o mania de herói, eu vou superar, eu vou passar dessa fase e vou superar. Isso são características masculinas. Quando eu falo características femininas, não é mulher. Mulher faz parte da característica feminina. Homens fazem parte da característica masculina, mas eles não são. Eu não estou falando de homem e de mulher. Então, quando vocês entendem isso, vocês acham que vocês vão mudar a vida. Então, eu vou criar uma empresa, eu vou correr, eu vou sair dessa situação, eu vou fazer isso. Isso é o movimento Yang. E por que não tem dado certo? Porque é movimento Yang. Nós estamos na era Yin. O que antes proporcionava isso andar, agora enterra isso. Aquilo que impulsionava essas pessoas está começando a frear. Algumas empresas, principalmente as digitais, que não são físicas, elas estão subindo. Outras gigantes estão virando pó. Por quê? Porque eram empresas ligadas à era Yang e as outras são agora da era Yin. E as pessoas mais Yin estão crescendo e as pessoas mais Yang estão deteriorando, estão derrubando. E se você entrar com um processo de mudar a sua vida de forma Yang, você vai gastar energia, você vai ter frustração e você não vai conseguir chegar no resultado que você deseja. Porque aquilo que impulsionou, mas fulano fez e deu certo numa outra época. Agora essa época não é mais. Entendam isso. É igual quem era casado e se separou. Agora você é solteiro. Não adianta você se comportar como casado, porque você não é mais. E aí, olha que coisa interessante. Só que nós não temos essas informações no nosso DNA. Nós nem sabemos a informação, porque tudo que você precisa já existe em você. Se você quer acreditar no processo de Deus, Deus é o criador de tudo. Mas se você quer uma visão mais científica, com tanta gente, tantas vidas envolvidas no seu DNA, a sua árvore genealógica ela é tão grande que você já teve ali tudo. Por isso que as pessoas falam assim, eu fiz regressão e eu fui fulano de tal. Tá faltando uma bola ali. Tá aqui. Eu fui, a minha percepção passa, entendeu? Exatamente. Então, uma malinha. O que acontece? Você diz assim, eu fiz uma regressão e eu fui uma princesa, Você foi tudo, filho. Você foi tudo. Você foi assassino, você foi rei, você foi
Seus antepassados já foram, de tudo. Se você for abrindo mais, você vai chegar nos apóstolos. E se a gente abrir muito, nós vamos chegar num casal principal, primordial. Sabia disso? Isso não é crença. A ciência sabe disso. Que nós vamos encontrar cada vez mais, conforme você vai abrindo a sua árvore genealógica, você vai encontrando e você vai conhecendo. Por isso que todos nós somos um. A ciência já sabe disso. Isso não é crença. Entendeu? Isso não é mais crença. Aliás, isso não é crença há muitos anos. Então, você já tem tudo que você precisa ativar dentro do seu código. Do seu código genético. Todos os seus antepassados, todos os seus ancestrais vivem em você. Agora, cada célula do teu corpo existe esse código. Quando se faz a clonagem, eles pegam uma célula, retiram o material genético de um núcleo e colocam o seu material genético naquele núcleo. E aquele núcleo, com aquele material genético, ele vai ditar uma nova formulação. É isso que eles fazem. Uma nova formulação. Quem vai ditar isso? O teu código. Eles retiram o código daquela célula e passam a colocar um novo código naquela célula. E aquela célula que seria uma outra vai ser o código que vai determinar o que aquilo ali vai entender. Só que no seu DNA existe uma parte ativa que são os seus antepassados, 4 gerações. Pode ter até 5. E existem os ancestrais. Esses estão longe, eles não estão ativos na sua vida, porque eles estão longe. Como é que se acha esses códigos ancestrais? Esses códigos, às vezes, acionam quando você sofre algum problema muito sério, quando você é impactado emocionalmente de uma forma muito intensa, ou você chegou no quase morte, e aí você começa a ver que essas pessoas começam a mudar de forma, até de fisionomia elas conseguem mudar. Porque essas pessoas, por causa desses episódios, conseguem acionar códigos ancestrais. Só que as informações da Era In não estão nos nossos códigos dos nossos antepassados, estão nos nossos códigos ancestrais. E vocês vão ter que despertá-los. Entenderam? Vocês vão ter. Nós já temos as informações dessa nova era, mas a gente não consegue estar com eles ativos. Nós vamos ter que despertar esse grupo de informação genética ancestral que está em inatividade, está latente. Elas estão lá, mas eles estão latentes. E você não vai querer passar por uma crise emocional tão forte para você poder despertá-los. Como você desperta? Por que vocês acham que as pessoas que estão ativando os seus, botando sua mente sob seu controle e ativando o seu potencial, expandindo a sua mente, estão conseguindo descobrir talentos que eles julgavam não terem? Vocês acham que esses talentos estão vindo de onde? Do céu? Não, é do seu código. Vocês, pela mente, conseguem desbloquear, colocar em atividade esses códigos ancestrais. Por isso que as pessoas estão falando assim, uau, eu estou conseguindo, eu estou vendo outras coisas, como as outras coisas estão ficando mais claras? Porque você está despertando os seus códigos ancestrais. Então, as dores transgeracionais estão perdendo a força, porque os seus códigos ancestrais estão sendo despertos, porque você vai precisar desses códigos para que você viva nessa nova era. Os códigos que estão ativos em você são códigos relacionados a uma era que acabou, está entrando outra. Nós já estamos dentro delas.
Por isso que a gente vê as pessoas falando, você precisa despertar para uma nova vida. Você precisa despertar. O ser humano está acordando de um sono profundo. Ele está acordando de uma era para uma outra era. E você vai precisar despertar esses códigos ancestrais. Há duas formas. Ou uma forma intencional, ou uma forma ocasional, por um problema ou um problema. Então, por exemplo, muita gente, a Terra vai sacudir, já está sacudindo, mas vai sacudir mais. E as pessoas vão ficar baratinadas. Por isso que a Bíblia, que é o primeiro manual fantástico, ele fala, é uma era de renovação. Por isso que ele diz que é o Apocalipse, onde a escuridão se dobra a uma nova luz. Entendeu? Por isso que é uma era feminina onde as mulheres voltam ao protagonismo. Isso não é feminista. É onde as mulheres sempre sentiram, mas agora elas têm que ter a necessidade de buscar o feminino delas. Elas estão começando a achar, por que eu não estou feliz? Eu prosperei e não estou feliz. Eu preciso voltar a agir. Por isso que nesses grupos existem tantas mulheres, não que os homens não tenham. Os homens mais ligados, eles captam essa informação. Outros que não estão ligados, que ainda estão muito na era Yang, porque a era Yin, ela não tem o Yang, ela tem uma ação, mas ela tem 20% de ação e 80% de atração. Essa era, você não tem como estudar, você não tem informação, ela não está ativa, você tem que ativá-las. Entendeu? A era Yin é uma era é uma era que você vai ser para ter. A era que você vai colocar a sua essência para fora. E onde é que está a sua essência? Entendeu? É a era do joio do trigo. É a era que não permite que você vá para uma outra ainda com o pé na outra. Lembra? Que Deus vomita os mornos. Lembra disso? Se você entender o código, você vai. Aonde você começa a desenvolver novos talentos. Não são novos talentos, você vai despertando novos códigos que não só esses vividos. Porque essa era de 180 anos, tiveram duas grandes guerras mundiais e as consequências de antes da guerra e depois da guerra. Então tem muita dor ali. E nós estamos chafurdados nelas. Medo, dor. E como é que nós vamos fazer? Marta entrou? Você já fixou? Não. Não? Vou fixar agora. Sabe? Como que você vai acionar isso? Deus é aquele que orquestrou tudo que é. E ele já é perfeito. Você só precisa acionar. Agora, como que você aciona esses códigos? Como que você expande a sua consciência se você está preocupado em ser aceito, em não errar, em medo do que os outros pensam, se você está prestando atenção na vida alheia, Em não perder. se você está preocupado com que o cara como é que eu perguntei ontem, que traiu a Isa, ou o que está acontecendo nessas coisas. Não, é reprogramando sim, mas vai reprogramar o quê se você não conhece o que você quer? Você tem que expandir. E expandir a consciência. E as pessoas que tiverem amanhã no curso, no final, eu vou fazer uma meditação guiada para a expansão. Uma só vai fazer a resolução da vida? Poxa, quem dera. Se eu soubesse disso, eu ia ser, sabe, um ser muito importante. Mas eu vou começar a mexer nisso. Deixa eu falar a verdade aqui pra vocês. É porque ela não quer explicar o que é. Mas não é uma meditação guiada. Vocês não têm noção do que é. Entendeu? Esquece que você entende de meditação. Entendeu? É porque ela acha mais fácil explicar assim. Mas
é diferente, é muito diferente. O pessoal do controle mental já sabe disso. É muito diferente. Então esquece esse negócio de que é meditação e tal. Não. É algo muito diferente. É intenção. É intenção. Então, gente, olha, é o Mente Sem Limites que eu tô dando de graça. Não, projeção eles não têm condição de fazer ainda. Não, projeção não. Entendeu? Nil é terrível. O que acontece é que projeção precisa, primeiro a pessoa precisa treinar, ela existe um movimento. Você não pega a pessoa da maçã e joga na projeção, entendeu? Né? Então, prestem atenção, o despertar é despertar os códigos que já vieram com você, as informações que já vieram com você. Vocês já descobriram? Eu falei hoje de manhã que você não ama nem odeia aquilo que você não conhece. Você não consegue apreender aquilo que você não conhece. Mas teve mais coisa que você falou de manhã. Peraí que eu anotei. E olha que coisa interessante. Tudo bom, Renata? E olha que coisa interessante. Vocês acham que vocês precisam aprender ou vocês acham que vocês precisam lembrar? E se vocês vão lembrar, como é que vocês vão lembrar de algo que vocês não viveram? Não seriam os tais códigos que eu falei? Uhum. Quando eles falam que o seu subconsciente tem todas as informações do universo, aonde é que estão essas informações? Aonde vocês acham que essas informações moram? Elas moram em cada célula do teu corpo. Fala também aquilo que você Isso falou. não é um criador maravilhoso? Ele já te deu todas as ferramentas que você precisa. Você só precisa aprender a acionar. Por isso que a mente dita resultados. Não é do além. Não é do além. Não é inconsistente. Não é inconsistente. Já está lá. Você, todos os seus ancestrais vivem em você agora. Você é a evolução de todos os seus ancestrais. E quando você diz que você não é capaz, você está mostrando que toda a sua árvore genealógica também não é. Os orientais levam isso muito a sério, sabia? Os orientais, sabe o que eles fazem? Quando eles vão passar por algum processo, eles falam o seguinte, que os meus ancestrais que têm esse conhecimento me auxiliem nessa jornada. E vocês queimam seus ancestrais. Todos. Então, tudo que eles passam, eles libertam os seus ancestrais. Por isso que no Japão tem tantos solos sagrados, para que no dia a dia eles mostrem honra e devoção aos seus antepassados. Na verdade, eles estão dando honra a eles mesmos. Todos os chineses fazem a mesma coisa. Todos os orientais, nós temos aqui uma massagista tailandesa, e eu fico vendo ela deslizar a massagem e eu vejo que ela respeita cada ponto, ou seja, ela também pesa daquela forma. E ela faz perfeitinho todas as vezes. Quando ela começa a falar, são muitas tensões. E vocês acham que a tensão muscular, ela é o resultado de várias outras coisas. Então, quando você coloca que você não presta, que você fracassa, que você é inoperante, você está pegando toda a tua árvore genealógica e está dando esse código para ela também. Só que isso é uma criação. Isso vem de milênios, milênios e milênios. Honre isso, acione esses códigos. Esses códigos te levam aonde você quer ir. Vai impedir que vocês façam um curso? Não. Vocês podem fazer o curso para vocês lembrarem o que vocês já sabem. Cara, o CM9 vai ser. É por isso que as pessoas dizem que isso tudo é um teatro.
Porque tudo isso já aconteceu. Existem dimensões paralelas, existem sim estados de consciência. E por que que você ainda vive nessa consciência tão simples? Entendeu? As pessoas que estão no Sem Limites já estão acionando. Por isso que eu falei, a mudança acontece no Sem Limites, porque trabalhando a memória, você desencadeia. E por que que eu escolhi? E por que eu escolhi a memória? Porque a memória desencadeia uma série de coisas e de uma série de processos que vocês vão precisar acionar. E eu dei esse curso de graça. E, gente, entendeu? Hoje em dia, você vê os resultados por aí das pessoas, é muito fácil você começar a fazer bastante dinheiro. É muito fácil. E você nem depende de ter uma mentalidade muito boa para você fazer muito dinheiro. Agora, quando a tua mentalidade está alinhada, você trabalha suas habilidades mentais, você não só faz muito dinheiro, mas você tem a liberdade de ter a vida que você quer. Porque eu conheço e vejo muita gente que faz muito dinheiro e ainda reclama que não passou em medicina há anos atrás. Sim. Entendeu? E que ainda ressuscita histórias lá de trás. E porque são as dores não saem, minha filha, ela tá lá. Todas as pessoas querem dinheiro para ter muito mais liberdade. Mas de que adianta você ter o dinheiro para toda essa liberdade se você mesmo vai lá e se tranca na jaula dos seus ranços? E de dizer que só existe uma forma de dar certo. Não existe uma forma de dar certo. É como se você olhasse um código gigante e você dissesse que só aquele funciona. Todos nós temos infinitas possibilidades e todos nós somos diferentes. Então, nem todo mundo vai ter a mesma profissão, nem todo mundo vai estar na mesma área, nem todo mundo vai ter as mesmas vontades. Agora, todo mundo veio para ter vida e vida em abundância. Só que isso... Ninguém vai precisar fazer todo mundo a mesma coisa, né? Exato. Só que isso só acontece quando você treina a tua cabeça. Porque se você não cuida da tua cabeça, você é refém dela. Sim, olha só. Se o código é seu... e ele está na sua célula, o que você acha que vai ativar isso? Os filmes não acionam isso? As músicas também não acionam? Entendeu? O que você alimenta? O que você descobre? Só que eu estou falando, os códigos que vocês têm ativos não vão servir para essa nova era. Vocês vão ter que descobrir os códigos que estão mais latentes, são os códigos ancestrais. E vocês vão ter que ter uma clareza. Ou vai ter um chacoalhar na vida para que vocês ativem. Entendeu? Porque eles são ativados com problema, mas como eu odeio o problema, eu vou na frente. Entendeu? É só o que você vê, não existe uma fórmula só. Todos nós somos importantes para o universo, porque nós não somos uma só pessoa, nós somos um conglomerado de várias vidas que passaram antes de nós, com experiências, com dores, com dons, com uma série de informações, mas a gente não aciona essas informações. Fica só teclando nas crenças, que são dores. Isso explica, essas dores são tão cultivadas, que explica que, quando eu estava estudando essa parte filosófica, muita gente dizia assim, qual é a explicação que a criança nasce já com um problema? São as dores que vão passando de geração em geração e elas não vão sendo diluídas. E aí o que acontece? Essas dores viram um processo emocional, que vira um processo físico e dá esse tipo de problema. Mas dons também. Isso explica por que crianças de 12 anos estão ficando milionárias. Qual é a informação que elas têm? Mas como elas já nasceram na era Yin, elas acionam os códigos. Elas acionam os códigos que você está brigando com a era Yin e é por isso que você não aciona. A era Yin vai propiciar esse tipo de informação. Mas se você estiver implementando tudo que você sabe
de competição, de marketing, de agressividade. Tá vendo como é que tá ruindo tudo? Vocês já viram que falou assim, o marketing tem que ser dessa forma e de repente começa a ruir, começa a não funcionar? Entendeu? Ah, porque é assim que funciona para ganhar dinheiro. E aí de repente começa a não funcionar. Por quê? Porque a era in. São outras formas. Vai ser o real. Você vai ter que expandir a sua consciência. O que vai ser, o que você vai fazer, talvez você ainda nem saiba. Não, e olha só, muita gente, né, fala na internet sobre expansão de consciência. Só que se você tiver que fazer todos aqueles exercícios... Pô, você não anda, nem Se você tiver que estudar tudo aquilo, você não vive mais, você não come mais, você não age mais. Se você for dar vazão a toda a informação que existe sobre isso, você não vai expandir a sua consciência, você vai dar um burnout, sabe? Vai queimar a tua mente. Porque não precisa ser feito assim. E eu mesma não acreditava nesse processo, porque eu virava e falava, cara, eu não vejo as pessoas que são prósperas com esse tempo de sobra para poder fazer todo esse processo e parar a vida. Eu não concordo com esse negócio de parar a vida. E eu também não conheci o controle mental, tá? A mamãe, ela me treinou juntinho com vocês, tá? Ela não quis me passar antes. Ah, é uma dor, hein? Ah, é. Gente, foi o melhor presente que minha mãe me deu na minha vida inteira. Por isso, mamães, deem esse presente aos seus filhos, ensinem a eles o controle mental. Porque vocês não têm ideia de como as coisas ficam muito mais fáceis. E aí, quando ela me ensinou isso, eu não acreditei. Eu não achei que dava pra funcionar. Eu não achei que dava pra fazer. Inclusive, achei muito aleatório. Porque não falava de mentalidade. Não. Era exercício atrás de exercício pra mente. Você não anotava nada, você não estudava nada, você não lia 500 livros, você não fazia nada disso, você fazia exercícios pra mente. Só que as coisas começaram a tomar outra velocidade na minha vida. Entendeu? Mas esse remoer só vai fazer você estourar o seu fígado, Nilo. E olha só, normalmente a gente E vai acabar com o seu processo criativo. A gente se prende ao passado quando a gente acha que a gente não tem futuro. Quando não tem futuro. Então, é a sua falta de horizonte hoje que faz você ficar muito chateado e ouvindo as coisas do passado. Eu ensinei para minha filha conversar com os clientes semana passada e ela está chocada como está em primeiro lugar nas vendas. Sim. Sim. Nós vamos ter que acionar novos códigos. Nós vamos precisar acionar novos códigos. Nós vamos precisar aprender a andar na era in. Quem diz que sabe, não sabe. Tem vislumbre. Eu tenho vislumbre. Essas pessoas também têm vislumbre, mas nós não sabemos. O que nós vamos ser a partir do ano que vem, nós não sabemos. Mas nós pagaremos as nossas escolhas. Gente, entendeu? A gente não consegue mostrar aqui links e etc. do CM, que é o controle mental, na live. Vocês têm que escrever CM nos comentários, tá? Que aí vocês vão pro link do suporte, aí vocês conseguem se inscrever, tá? Tem várias formas de pagamento, vocês vão conversar direto com o suporte, pessoas de verdade, a Marta, a Madu, e aí vocês vão conseguir fazer inscrição pra turma que vai acontecer no dia 22. Eu relutei muito em abrir esse curso para muita gente. Por quê? Porque eu cheguei numa fase da minha vida, sabe? Eu cheguei numa fase da minha vida que eu já tô tão bem com as coisas que eu conquistei que não tinha necessidade de eu abrir e começar isso de novo. Para vocês terem uma ideia, para eu tomar essa decisão, eu tô fazendo o desafio de 21 dias da autossabotagem. Por quê? Foi um porre e um parto para eu vir para a internet. Todo mundo já conhece. Foi um parto. Levei um ano que só viam minha mão. Eu não queria aparecer, não queria falar. Eu brigava com Carolina, por que você fez isso? E por quê? Porque a minha vida funcionava já maravilhosamente bem. Para que eu iria trocar uma coisa que estava funcionando?
Mas ela foi, né? Porque ela não pede, ela vai. E aí eu tive que dar suporte a essa parte. E aí eu vim junto, sabe? Porque ela falava, não, a minha mãe me ensinou e as pessoas achavam que era mentira. Então eu tive que aparecer, né? Eu tive que aparecer porque, né, o fantasma tinha que existir. Porque as pessoas também falam muita mentira na internet, né? E eu tinha virado uma mentira. E aí não, peraí. Eu tenho essas formações. Então, não é? Ficava só nos bastidores. E vocês só viam minha mão, né? Porque falava assim, que voz é essa que tá falando aí? Carol me chamava de Zordon. Tem. Né? Carol me chamava de Zordon. É diferente, Adri, você vai ver. Sabe? E só viam minhas mãos, assim, para dizer, não, eu existo, tá? Não é a voz do além, não. E o que acontece? E foi um parto para eu vir para cá. E quando eu vim para cá, eu tinha muita dificuldade de entender como é que era esse processo, né? Eu vinha de palestras físicas e de repente eu comecei a fazer palestra olhando para mim. Parecia que eu estava dando palestra para mim. Carol falava assim, você tem que ler os comentários. Eu não conseguia, eu falava, ou eu falo ou eu leio. Essa é uma questão de treino e de percepção. E hoje eu consigo ler os comentários e não perder mais o foco, porque eu perdia. Então, foi difícil. Mas quando Carol me fez a proposta, vamos aumentar isso para mais gente, mais pessoas, ela sempre vem com essas coisas, ideias mirabolantes. Mais pessoas precisam saber disso. Mãe, você não sabe o que é o controle mental. Gente que fez o controle mental. É verdade ou não é isso que eu tô falando? Você não pode. Aí ela começa a puxar a consciência, dizendo, você não pode tirar isso. Porque teve um mentor meu que ele virou, o que a gente não dá, a gente está roubando a humanidade. Ela usa isso comigo o tempo inteiro. Você você vai ter que voltar. 100.000%, lá, é demais. Não é? Sabe? Você vai ter que voltar, porque porque isso foi uma coisa que fez eu estudar, sabia? Uhum. Ele falou assim, que bom que você tem todo esse conhecimento, agora você vai ter que voltar para aplicar todos eles. Eu falei, o quê? De novo? Não! Então eu comecei a aplicar tudo. E ela fica usando isso. Ela fica assim para mim, olha, você vai roubando a humanidade, olha, que não sei o quê. E eu falei, mas para que eu aceitasse fazer o controle mental de uma forma maior, para um número bem gigante de pessoas, eu tive que fazer o desafio. Eu estou fazendo o desafio de 21 dias, porque a minha mente conta para mim o dia inteiro. Por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu, que já cheguei no patamar que eu cheguei, vou ter que, sabe, enfrentar? Porque existe... Olha... Porque existe um movimento, é difícil, não é fácil você pegar um grupo grande de pessoas e segurar. Tanto é que eu falei, eu vou dar o Sem Limites, que eu vou ver como vai fazer. Porque a minha mente contou para mim umas 320 ou mais como é que se diz? Justificativas porque eu não deveria fazer. Entendeu? Então, é o que eu digo, por mais que a gente já tenha expandido a consciência, sempre tem desafios na vida da gente. Sempre. E eu agora, depois do desafio, eu estou fazendo, eu estou dizendo, eu estou disposta, porque não é segurança, é disposição, vontade. Mas, mãe, nenhuma das coisas que eu fiz que foram muito boas, eu fiz sem ter muito medo antes. O meu nem é uma questão de medo, e sim a questão da disposição. Porque eu sei o que aquilo que você se liga, você vira responsável. Você tem que ultrapassar determinadas resistências para você ir para outros lugares. E assim, eu sei completamente... Gente, olha só, vocês não têm noção. Dava vontade de gravar tudo que mamãe fala o dia inteiro. Vocês têm que ver, tipo, ela em reuniões, em coisas assim... Eu que passei a minha vida inteira grudada, eu ainda fico surpresa com, sabe, a forma de agir, a forma de pensar em situações que eu achava que ela não ia mandar tão bem, assim, entendeu? Eu não acredito antes não, gente, não é porque é minha mãe, mas o que acontece?
Quando a pessoa Tenta mesmo, Tati. ela constrói o caminho dela e ela já trabalha as habilidades mentais dela desde muito antes, eles têm uma versatilidade, uma capacidade de chegar a tão novos patamares em qualquer idade. E uma das coisas mais interessantes é que, como a mamãe não está fazendo isso pela primeira vez, ela não está mais naquela necessidade que todo mundo tem, é do ser humano, de se provar. Então, muitas vezes eu vejo pessoas de 40 anos que ainda estão se provando, sabe? Eu sou uma mulher fatal, eu tenho uma beleza incrível e eu vou te ensinar como é que é a vida. Ou então homens, tipo, eu tenho a família perfeita, tudo funciona maravilhoso, olha o meu corpo, olha isso, olha aquilo. Existe tantos ranços envolvidos ali que não é que o que a pessoa fale não funciona. Mas existem muitas capas ao mesmo tempo. Até a pessoa começar a ensinar, ela já falou 300 vezes dela mesma. Mas ela não está falando para vocês. Ela não está falando para convencer vocês. Ela fala para convencer a si própria. Entendeu? Por quê? Porque ainda não deu tempo dela sedimentar dentro dela a vida que ela está vivendo. Os resultados, ela está ganhando pela primeira vez na vida. Ela já não ganhou, perdeu, ganhou de novo, perdeu. Ela não passou nesse ioiô. E aí é muito inseguro, porque uma coisa é você virar e falar, eu vou fazer e acontecer quando você não tem nada. Mas quando você começa a ter muito, você começa a ficar muito mais reticente na hora de arriscar. Você não quer fazer determinadas coisas porque você tem o que perder. Então, por que a gente fala das habilidades mentais treinadas? Porque de nada adianta você ter uma inteligência emocional e não ter clareza mental. De nada adianta você querer agir de uma forma super inteligente nas suas emoções, porque você ainda não passou um perrengue o suficiente que a sua mente vai deixar de funcionar. E você nem vive. E você nem viveu o suficiente para saber dos perrengues. Exatamente. O que acontece? Você tem que ter uma flexibilidade maior mental para você comportar as próximas fases. Então, vamos falar de um episódio que aconteceu. Vocês viram a tentativa de assassinato do Donald Trump, né? O que ele foi fazer depois? Ele foi jogar golfe. Sozinho. Porque ele tinha um processo que ele dizia que ele ia fazer. Aí ele foi jogar golfe sozinho. Porque ele foi conversar com a centelha dele para saber, naquele ponto, se ele vai continuar ou se ele não iria continuar. Ele foi pegar informações. Por isso ele foi jogar golfe sozinho. Porque quando você passa uma crise forte, um impacto forte, se você parar, a sua mente começa a vir com uma série de pensamentos. Então ele foi fazer uma ação sozinho num campo aonde ele tinha clareza mental para ele entender o que foi. E aí ele foi para a convenção dos republicanos. Aí ele já decidiu. Entenderam? Esse é o modo. Todo mundo que é próspero, todo mundo que é grande, ele não conta com o que a equipe vai falar, com o que a mulher vai falar, com o que os filhos vão falar, com o que as pessoas vão falar. Ele vai conversar com o interior dele. E quem é esse interior? Aí você pode chamar centelha divina, eu superior, alma, consciência, Espírito Santo. Ele foi lá para ele se integrar, se religar, conversar e saber qual é o próximo passo. Porque a emoção já está descontrolada. Então, qual vai ser o próximo passo? E aí ele decidiu. E aí ele voltou. Ele reafirmou o compromisso com ele. Pessoas que passam por situações assim, elas precisam voltar. Então, essa pessoa que as pessoas acham que são impetuosas, elas não são. Não podem ser, elas têm muita coisa a perder. Elas têm que voltar à informação interna. Sim, porque você tem que voltar e quem são? E quem ativa isso? E da onde é que vem essa força? Da onde é que vem essa orientação?
Entendeu? Essa orientação vem de tudo que Deus já te deu de presente, que são os seus códigos. Gente, presta bem atenção. Para tudo que vocês estão fazendo e começa a trabalhar a mente de vocês. Porque nem sempre vocês vão ser aplaudidos pelas suas decisões certas ou pelos seus êxitos, mas vocês sempre vão ser responsabilizados pelos problemas. Então, se você não souber a sua orientação interna, você pode ouvir o conselho do seu amigo, do seu marido, dos seus filhos, de alguém da internet, de um mentor, disso e daquilo, mas no final é você que vai pagar pelos seus problemas. Então, ao invés de você ter que resolver problemas criados por outras pessoas, resolva dentro, aceite a tua orientação interna. Você nunca vai ter autoconfiança se você não trabalhar isso. E aí, a pessoa que não tem autoconfiança, ela é vítima nos relacionamentos, ela é vítima na vida, ela é vítima nas amizades, ela é vítima financeiramente. Tudo porque ela não é forte por dentro. É isso aí, Nara. E continua. Se desafie, suba, confie em você, porque Deus é contigo. Entendeu? Exatamente. Você só precisa acionar isso. E vocês querem ver esses códigos que eu falei? Vocês não estão vendo que carros elétricos existem desde 1910. Eles só evoluíram agora. Outra coisa, se fala de Nikola Tesla, início do século passado, final do século retrasado para o início do século passado. Como que vocês têm visto médicos falando de alimentação, de fitoterapia? De onde eles estão fazendo? Vocês acham que eles estão fazendo curso? Eles vão estudando e eles vão acionando códigos. Vocês estão vendo médicos falando de radiestesia. Entendeu? Vocês estão vendo as pessoas falando de coisas muito antigas, aquilo que vocês achavam que não existia, e eles estão falando. Vocês estão vendo pessoas falando, olha, pensa nesse tipo de alimentação, se você quer um resultado de cura, se você fizer isso, você consegue. Exercício, estão falando Alzheimer e exercício físico, depressão e exercício físico. Até pouco tempo atrás, depressão era só remédio. Era só remédio. Vocês estão vendo que os códigos ancestrais estão sendo ativados? E essas pessoas estão saindo de simples profissionais para uns profissionais altamente qualificados na internet, procurados. Pessoas que estão ensinando como fazer exercício, como trabalhar a postura. Da onde é que vocês estão achando que estão vindo esses códigos? Porque até pouco tempo atrás, só funcionava se você fizesse de uma forma. E olha quantas novas soluções as pessoas estão dando sobre aquele mesmo tema. Mas isso com mentes treinadas. Sim. Porque a minha geração é uma geração de millennials, né? Então, eu tenho 30 anos, nasci em 93. Então, deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Numa geração que é a minha, que teve acesso à informação desde o início, um dos maiores problemas da minha geração é a ansiedade. Ansiedade e depressão. Com toda a informação que a gente tem. Mas todo mundo da minha idade, para cima e um pouco para baixo, é viciado em informação. Não em treinar a mente, mas em saber sobre determinada coisa. Então, eles são viciados em criar uma vida perfeita, uma alimentação perfeita, um jeito perfeito de ser, um jeito perfeito de respirar, um jeito perfeito de sentar, um jeito perfeito da casa e etc. E as coisas a banda não toca dessa forma, sabe? Não dá certo. Eu vi até um meme de um cara falando, eu até separei aqui pra mostrar pra vocês, que eu vi no TikTok, eu achei muito engraçado. Ele virou e falou assim, eu tentando me alimentar em 2024. Café passável. Leite não faz mal, o da sua mãe, o da vaca faz mal. Suco de uva integral.
Pode. Esse pode, né, doutor? Esse... Não. Você consome maçã? Maçã e fruta. Você Maçã. sabia que ela pode ser venenosa para você e para as crianças da sua casa? Bicho, né? Pelo menos eu acho, né? O frango, por exemplo, de hoje é um frango drogado. Não é possível. Ovo é um dos alimentos mais alérgicos do mundo. Vai viver de luz, né? Queijo vicia. O pão, hoje, é o inimigo. Tá de brincadeira comigo. Água pode. Então, o que eu quero explicar pra vocês? Sempre que vocês procurarem na internet, vai ter uma informação indo contra e uma a favor. Sempre. E não vai ser do Zé das Couves, vai ser de um especialista. Se você não tiver a sua orientação interna, você não anda mais, você não pensa mais, você vai viver acatando opiniões e coisas dos outros. E isso não vai dar o resultado que você quer, porque Deus não fez uma pessoa para mandar na outra. Deus fez a todos nós independentes. Então, se você não tiver a tua orientação interna, você não vai estar vivendo a abundância divina. Você não vai estar vivendo todas as coisas maravilhosas que já deveriam estar acontecendo para você. Entendeu? Porque Deus não fez um ser humano para ficar assim, fulaninho, não sei o que, tomando conta de você o tempo todo. Você foi feito para andar com as suas próprias pernas. Você não foi feito para ser seguidor. Você foi feito para caminhar o teu caminho. Não existem pessoas capazes e pessoas incapazes. Existem pessoas que treinam as habilidades mentais dela e pessoas que terceirizam as habilidades mentais dela. Elas não querem ter uma memória muito boa. Elas anotam tudo. Elas querem contar com essas coisas. Tem pessoas que não querem desenvolver a razão, que não querem ter uma opinião. Elas sempre buscam um especialista, um cientista, um ciclano, um fulano, para concordar com aquilo que ela está falando. E aí elas ficam terceirizando tudo que é delas. E elas ficam muito chateadas que o resultado delas também é terceirizado. Nunca é delas. Então lembrem disso que eu estou falando. Você nem sempre vai ser aplaudido pelo que você faz de bom, mas você sempre vai ser responsável pelos seus problemas. Só por isso, você já deveria pegar a sua vida na sua mão e fazer as coisas acontecerem. Porque a gente tem muitas mulheres que são mães, que têm famílias dentro do CM. Eu vou falar uma coisa, na Era Yin, vocês já não estão mais na Era Yang, então vocês não têm mais a resistência da Era Yang, o peso da Era Yang, todas as coisas que eram difíceis pra gente na Era Yang. Mas tem gente que ainda tá sentindo o peso. Mas tem gente que ainda tá criando peso. Agora, pela própria energia, éramos para todos estarmos dando muito certo. E a prosperidade da nossa família vai depender muito da gente. Então, se você não capacita a sua cabeça, como você é vai que a sua família gerenciar vai pra isso, frente? né? Como é que você vai gerenciar isso? Como? Você me explica? Você vai sentir todo o peso, você só não vai levar os louros. E agora, tudo que vocês reclamaram aí, sua avó reclamava, sua bisavó reclamava nos últimos 180 anos, é que as coisas eram difíceis pra gente. A gente não conseguia fazer, que parecia que o mundo andava contra a gente. Pois é, agora anda a favor. E o que isso fez diferença na sua vida? Porque agora a bola tá na nossa mão. O que a gente vai fazer com isso? E os homens que já estão entendendo isso, eles estão mandando muito bem. Porque, igual aquela frase do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. E aí? Não vai dar mais para terceirizar. Não vai dar mais para dizer que você não podia, que era porque você era, impedida, era porque o mercado de trabalho não era para você, era porque as coisas eram difíceis. Hoje em dia, no Era Yin, é 80% mente, 20% ação. Resta saber... Opa, desculpa, Siri. Resta saber aonde está a sua mente. Se a sua mente está aí 180 anos atrás ou se a sua mente está hoje aqui. E não tem essa de, Carol, eu não sabia desse conhecimento, tô chegando aqui pela primeira vez, ou então tô te acompanhando há pouco tempo, então eu não sabia disso mesmo. Agora que eu tô sabendo, eu tô com vontade de treinar, eu tô com vontade de fazer, mas eu não sei nem por onde começar. A gente já vem avisando por onde começar. Não adianta que a gente não vai destrinchar passo a passo do controle mental. Porque dentro do controle mental vocês vão entender que não adianta explicar antes. Tem muitos alunos do controle mental aqui. Adianta explicar antes?
Adianta falar, ó, você vai fazer isso. A pessoa, ela não consegue entender. Ela não vai conseguir entender. A questão é, ou se a sua vida não é o suficiente para você entender que você precisa capacitar a sua cabeça, não é o suficiente para entender que você precisa se preparar para estar no comando, nada será. Exatamente. Não há convencimento, não há marketing, não há discurso, não há insistência que vai funcionar, porque todos nós somos cabeça dura. Não adianta, a gente não acredita em ninguém. A diferença é que você que não acredita em ninguém quer viver de crença. Não dá. Você tem que viver de resultado. Então, você vai ter que passar por cima da tua resistência. Você vai ter que ir ali, ó, todo mundo falando, não, porque não adianta explicar as coisas do controle mental. Vocês ficam achando que o controle mental é um curso que vocês vendem de marketing digital aí. Não. Que dá pra você falar o passo a passo e dizer 500 monos. Não treinamento, é assim que funciona. É diferente, é treinamento. Entendeu? Não é assim que funciona. É igual o Sem Limites. Tem explicação? Uhum. Mas ele aciona uma série de coisas. Entendeu? E é isso, gente. Os códigos estão aí. Vocês precisam. Comprou o ingresso e assiste o show, exatamente. A frase da mão, eu vou Vivo botar no falando quadro. isso, sabe? E o tempo tá aí, sabe? Isso vai ficar cada vez mais claro. Se você não entendeu hoje, com certeza você entenderá amanhã. Exato. E ano que vem você realmente vai entender, sabe? Mas como quem gosta de facilidade, alegria e glória, você tem que preceder aos eventos do mundo, entende? Você tem que andar na frente, sabe? Olha só, gente, já tá ficando maçante eu postar os meus resultados e os resultados dos meus alunos. Uhum. Não adianta nada eu postar tudo isso e você não ter resultado na sua vida. Não adianta se observar. Não vai fazer a menor diferença na sua vida. Não adianta você falar, caraca, Carol, que live, que expansão de consciência. Você não teve expansão de consciência. Expansão de Entendeu? consciência são com os experimentos, com Exatamente. colocar em prática todo dia. Então não se convença de que a partir de agora a sua vida vai ser diferente porque você assistiu essa live. A sua vida vai ser diferente se você treinar a sua cabeça. E você vai realmente ver o resultado acontecendo. Se vocês quiserem, Jesus amado. Olha isso. Não tira não. Ele quer informação. Acho que não. Sim. Então, ou então não quer. Mas não, escreve CM aqui na live. Ou vai no suporte com a Marta. Ou então vai nos links de suporte que tem na bio. Fala com o nosso suporte como se inscrever para o CM. Que tem várias formas de pagamento. Aproveita, porque a gente já tá na reta final. Semana que vem a gente vai começar. A gente não tem data para a próxima turma. Entendeu? Então, aproveita. Porque a galera que fez o CM tá aqui na live. A galera que fez o CM tá conseguindo os resultados atrás do outro. E as pessoas que não fizeram, que não tem nada, que não tem resultado, não acham isso importante. Mas todo mundo que tem acha. É uma grande diferença. Só por isso eu já pararia para prestar atenção. Não comprei o CM por menos de 1.500, mas comprei por mais de 3.500 aí, ó. Sabe? E é isso. E tá aqui na live. Vocês vão acionar os códigos. Ou então fica aí correndo, esperando que o mundo sacuda até que vocês acionem isso, sabe? E é o que eu pude explicar para vocês. O que é esse despertar que todo mundo tá falando? Mas tem muita gente falando despertar de forma que... Aleatória. Não, eles estão botando as dores para fora. Sabe? As dores como superação. Esse mundo já acabou. Sim. Agora tá no mundo da facilidade, alegria e glória. Exatamente. Mas você precisa estar num nível de consciência e um nível de frequência para que você acione os códigos necessários para fazer dessa forma. Então, alguém me perguntou do Pablo Marçal o controle mental dele. Eu não sei como é que é o controle mental dele, mas ele ativa vários códigos o tempo todo. Serão dias consecutivos, sabe? Tá? Então, serão 9 é dias. isso. 9 dias não, 8 dias. Essa vai ficar salva também.
Vai ficar salvo aqui no perfil. Então, gente, quem quiser ser treinada por mim, eu terei muito prazer em treiná-los, porque a gente vai passando essas informações, a gente vai criando esses desafios. Eu também vou me colocando em desafios cada vez maiores, tanto que tem que fazer o desafio de 21 dias para poder dar suporte. E é isso. Agora, a Era In começou. Entendeu? E resta saber se vocês estão preparados para a Era In, porque vai prosperar quem tiver de acordo com a energia. Tá? Não vai ser quem... não, eu vou fazer do meu jeito. Não, você tem que fazer de acordo com aquilo. Love you too. Tá? Para você pegar o fluxo do universo e você ser empurrada. O que foi? Não, porque você tava ficando já assim. Aham. Tá vendo? Eu tentando voltar pro passado. Só a mãozinha assim. Vai fazendo assim. Daqui a pouco vocês estão falando com a orelha dela. Entendeu? Então eu terei muito prazer. Coloca CM, quem quiser ser treinado por mim, que a nossa automação aciona. Qualquer coisa, fala com a Marta ou com a Madu. A Marta tá aqui. Ou com a Madu. E eu terei muito prazer em treiná-los. Que eu adoro ver vocês, como vocês entram e como vocês saem. É muito diferente. É muito diferente. Aguardo vocês então no CM, pessoal. Um grande beijo. E amanhã tem Sem Limites. Sem Limites. E vocês conseguem experimentar amanhã. Não, é 7 horas. Amanhã a gente começa e a gente vai para a última fase do Sem Limites. E vocês vão ver o que é capaz a sua memória ativar na sua cabeça. Vocês têm ideia da mudança que 100 palavrinhas pode fazer na sua vida? Entendeu? Tá? Vai ser um absurdo. E uma habilidade mental, imagina todas, 6 habilidades mentais. Nossa, fantástico. Então, colocando CM, vai acionar. E se tiver qualquer tipo de dificuldade, olha lá, começaram teia, vocês falam com a Marta ou com a Madu, que elas vão te ajudar. Tá bom, gente? Um beijo. Bye. E eu vou voltando. Até o fim.